Olá, gente, boa noite. O egoísmo, né, que é o tema da palestra de hoje, a gente precisa sempre falar sobre ele, né? Nós precisamos sempre refletir sobre o egoísmo, o orgulho, e temos que refletir numa visão e colocando para a vida prática, que a nossa doutrina é isso. A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela nos dá o caminho, nos mostra o caminho que nós temos que seguir, né? Então, qual é a importância efetiva de nós falarmos sobre o egoísmo, né? Nesta noite, nesta final de tarde, final de dia de sábado, né? Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, ele diz que o egoísmo é uma chaga da humanidade e que impede o seu progresso moral. Então, o egoísmo, né, é a trave, é o que nos bloqueia, o que nos impede de atingirmos o nosso progresso moral. Nós, espíritas, sabemos que estamos aqui reencarnados neste mundo com o objetivo de evoluir espiritualmente, de atingirmos um progresso moral, né? Somos espíritos imperfeitos, erramos muito e ainda vamos errar. Mas o que nos importa é saber que nós temos que traçar um caminho, né? Para o nosso progresso, nós temos que agir, né? Então, se o egoísmo é a chaga que impede o progresso moral da humanidade, e essa humanidade é composta por nós, o egoísmo é que impede o nosso progresso moral, né? Nosso egoísmo impede que nós possamos nos modificar, né? Então, para que nós... E isso, quando você começa a frequentar a casa espírita, frequentar a palestra pública, começa a ler e a estudar, você sabe isso, né? Eu brinco que tem determinadas palavras-chave, né? Que o espírita, quando começa a frequentar a palestra, começa a ler, ele decora, né? É o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, né? Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, né? Nós estamos vivendo um período de transição planetária. Então, são palavras, né, e expressões que acabamos por decorar. Mas, para que nós possamos compreender efetivamente e efetuar essa mudança necessária, a gente precisa esmiuçar determinados conceitos e trazermos para o nosso dia a dia, né? Estamos em pleno século XXI, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para aprender, né? E a verdade é que quando a gente fala, né, a gente fala nessa reforma, é necessário termos essa reforma íntima, é necessário combatermos o egoísmo. Se a gente não fizer essa quebra do egoísmo em coisinhas pequenas, em atitudes do dia a dia, a gente nunca compreende o que é efetivamente, ou nunca vai compreender efetivamente o egoísmo no nosso dia a dia, né? Que somos individualidades que, dependendo de nossas histórias, nossas escolhas, acabamos por ter pedaços de egoísmo e orgulho de formas diferenciadas, trabalhamos com isso de formas diferenciadas. Então, a gente precisa se conhecer. E eu só consigo identificar que determinada atitude, determinado pensamento é egoísta quando eu já tenho um conhecimento, quando eu tenho uma prévia noção de que aquilo pode ser um ato egoísta, né? Então, a gente precisa conhecer aquilo que vai combater. E aí, de uma forma bem tranquila, eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né, e exemplos mais palpáveis, né, que eu funciono assim, né? A minha cabeça funciona dessa forma. É a mesma história quando vamos supor uma pessoa não, eu tenho um excesso de açúcar no sangue. Se eu não conheço essa situação clínica, essa situação médica, né, essa situação
de saúde, eu vou continuar comendo meu doce de leite tranquilamente. E vou agravar a minha saúde, porque minha saúde vai continuar sendo agravada, mas eu não tenho que mudar porque eu não conheço, né? Eu vou continuar colocando açúcar no meu café porque eu não conheço, eu desconheço que tenho essa condição de saúde. Mas a partir do momento que eu vou ao médico e o médico me diz, você está com a sua taxa de açúcar está elevada, você vai ter que reduzir o açúcar que você ingere. Eu tenho duas opções. Ou eu realmente começo a trabalhar esse comportamento, começo a reduzir o consumo de açúcar para tentar ter uma qualidade de vida melhor, né, lá na frente, visando uma qualidade de vida melhor lá na frente, visando uma saúde, a minha saúde, ou eu ignoro e continuo tendo a minha saúde, agravando a saúde, mas conhecendo e sabendo que eu estou agravando. Essa é a questão, é isso que eu quero trazer hoje. Nós temos que trazer para nosso dia a dia, nós temos que ter a consciência do que nós estamos fazendo. Senão a gente não consegue modificar. Senão a gente continua repetindo frases, repetindo termos, e sem uma visão prática. E a nossa doutrina, ela veio para isso, para nos dar praticidade. É uma fé raciocinada por isso. Não são dogmas que nós temos que aprender e decorar. Nós temos que levar para a nossa vida, né? Tanto é que o Espírito de Verdade, ele nos diz, né? O que o Espírito de Verdade nos diz? Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Porque nós necessitamos conhecer para modificar, né? Então, mas beleza, Marcela, ok, mas o que é o egoísmo? Né? O que é esse egoísmo? O egoísmo, de acordo com o dicionário, tá? É o apego excessivo aos próprios interesses. É um comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros. Tendência em excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo, né? Então, a gente sabe esse conceito do egoísmo e a gente vê isso no dia a dia. É fácil da gente identificar no outro atos egoístas, mas será que identificamos em nós? Primeira perguntinha para reflexão, né? O egoísmo, Emmanuel diz que o egoísmo é o filho do orgulho. E aí, eu gosto muito de ir ao dicionário, porque eu acho que é necessário a gente conhecer determinados termos, né? E o orgulho, o que é segundo o dicionário? É o conceito elevado que alguém tem em relação a si próprio. É o excesso de admiração que o indivíduo tem de si, baseado em suas próprias características, acarretando um desprezo em relação ao outro. Então, quando Emmanuel nos diz que o egoísmo é filho do orgulho, o que ele quer dizer é o seguinte, que o orgulhoso, ele não leva em consideração os interesses dos outros. Ele leva em consideração tão alto o excesso de consideração que tem pelas suas qualidades, que despreza o outro e não observa, não tem em consideração os interesses, a situação passadas pelos outros, né? E aí, voltando àquele exemplo do açúcar, o orgulhoso, ele diria, a pessoa imagina a situação, aí a pessoa vem e conta, a pessoa vem me contar, né? A pessoa vem me contar, Marcela, caramba, eu tenho que reduzir o açúcar por uma questão de saúde. E, nossa, sabe o que eu consegui? Antes eu colocava 3 colheres de açúcar no café, agora eu coloco 1. Eu estou conseguindo. Aí eu viro para ela e falo assim, 1? Eu tomo café sem açúcar já há 2 anos. Café, chá, sem açúcar. Minha limonada é sem açúcar. Veja, isso acontece, é óbvio que esse é um exemplo bobo, mas acontece diariamente em várias situações. Pode ser que quem esteja, um de vocês que estejam ouvindo aí, digam assim, não, isso eu não faço. Que bom, que bom. Porque ainda há pessoas que ainda fazem isso. Isso é um ato de orgulho, esse é um exemplo clássico, né, que a gente tem, aquele, eu consegui isso, eu consigo melhor, né? Eu faço isso, não, eu faço melhor. Então, é um desprezo pelo outro, né, você se eleva, querendo desprezar o outro.
E aí, a questão é que nem todos estão... Que bom, ainda bem, estamos numa diversidade. Então, nem todos ainda fazem isso. Algumas pessoas já passaram dessa fase do orgulho, do egoísmo, né? Mas todos nós temos o orgulho e o egoísmo dentro de nós. Somos todos enfermos da alma. E não adianta a gente começar a falar sobre o egoísmo se não atentarmos para isso. Primeira situação, segunda, mas correlata aquela primeiro questionamento, né? A gente começar a relacionar, será que nós somos egoístas? Será que nós conseguimos identificar em nós atos egoísticos? Será que nós somos orgulhosos? Quando a gente fala que somos enfermos da alma, todos nós, é natural que a gente comece, que isso choque um pouco, né? Porque é difícil para o ser humano se ver com defeitos, né? Mas vamos colocar a mão na nossa consciência, né? Somos espíritos imperfeitos. Se não tivéssemos defeitos, não seríamos espíritos imperfeitos. Então, isso já nos sinaliza que alguma coisa temos de errado, que alguma coisa temos que consertar. Mas por que esse processo é difícil? Ninguém gosta de estar errado, ninguém gosta de errar. Eu não conheço uma pessoa que diga assim, eu adoro errar, eu amo errar, porque errar, nossa, me dá um alívio. Nós sabemos que não. Ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de saber que está errado. Né? Tanto é que quando nós nos deparamos numa situação na qual nós vimos que cometemos um ato, tivemos um comportamento errado, um comportamento moralmente errado, isso é mais fácil do que a gente imagina, né? Um exemplo bem básico para fofoca, que eu vejo muito assim, as pessoas quando falam, né, nos erros, as falhas morais, as pessoas já pensam logo suicídio, traição, homicídio, e aquelas coisas pesadas, e esquecemos do nosso dia a dia. Maledicência, fofoca, entendeu? Coisas do nosso dia a dia, né? Então, quando nós nos deparamos, tomamos conhecimento disso, automaticamente a gente cria uma justificativa, porque dói. Então a gente tenta criar uma justificativa, né? Não, mas eu fiz isso porque aquela pessoa mereceu. Eu fiz isso porque ela tomou aquela atitude, né? Eu julguei porque aquela pessoa fez errado. Se ela tivesse feito certo, eu não teria julgado. E aí a gente para pensar como é que as coisas são. Porque uma coisa o ato do certo e do errado é da pessoa. O seu ato é se você vai julgar ou não. Então, nós temos que... Dói isso tudo dói, é um processo muito doloroso. Tanto é doloroso, e a espiritualidade que nos ama, assim, gente, de uma coisa que eu acho que nós não conseguimos imaginar, né? Ela vem através de Emmanuel, no Evangelho, e nesse capítulo, né, capítulo do amor ao próximo como a si mesmo, Emmanuel diz o seguinte, que ele nos incita a termos coragem. Olha, preste atenção. Ele nos incita a termos coragem porque é necessário mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E isso tem uma grandeza, assim, fenomenal. A espiritualidade, ela está dizendo assim, eu sei que é difícil. Eu sei que você vai trabalhar muito para conseguir reconhecer o seu erro. Mas coragem, é esse o caminho. Né? Esse é o caminho. E aí, quando a gente vê assim, esse é o caminho, tá, eu vou identificar, e aí eu percebo, e aí você verifica que você precisa passar por caminhos, por trajetórias, para poder identificar, primeiro, essa falha, esse erro de conduta, de pensamento,
e para que você possa aplicá-lo, começar a mudá-lo, né? A mudar a situação. Então, o primeiro fato é você reconhecer que errou, que já é um grande passo. Já é, nossa, já é algo assim maravilhoso, né? Se nós conseguirmos identificar e aceitar, que é o segundo passo, nossa, então estamos subindo degraus na nossa evolução, né? Nós temos que identificar, temos que aceitar, porque quando você aceita, você não coloca a culpa no outro. E aí é muito engraçada essa questão da culpa, né? Eu vi outro dia essa questão uma chargezinha, né? Numa rede social, e a gente brinca muito, né? Aqui em casa e na evangelização, né? Com um tom de ironia, por favor, entenda. Mas, assim, é aquela frase assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, se eu errei, entendeu? Eu posso colocar a culpa em quem eu quiser, porque aí eu não aceito que eu errei, eu vivo tranquila, né? Então, quando a gente passa a aceitar que errou, né? A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, né? Então, olha o livre-arbítrio sendo exercido em sua plenitude. Eu reconheço que eu errei, né? Eu optei e agora assumo a responsabilidade, né? E aí depois o terceiro passo que é mudar, né? É claro que eu estou dizendo aqui com uma linguagem muito mais tranquila, né? Muito mais fluida, que eu acho que é necessário. E até porque eu também não tenho conhecimento para falarmos sobre isso de forma mais densa. Mas pelos estudos, né, que eu tenho feito, é uma questão que eu gosto muito dessa questão comportamental, né, ela é básica, resumindo, é isso, né, mas é muito trabalho, é um resumo, mas não é tão fácil, né, e é por isso que nós estamos num sábado, às 6 horas, 6h14, 6h15, falando sobre isso, né. Mas o objetivo, né, e a gente vamos dar prosseguimento no estudo, vamos tentar aqui, o meu objetivo hoje era trazer pequenas situações do dia a dia para a gente começar a refletir, né, sobre o egoísmo, né, sobre as várias questõezinhas, né, que estão escondidas, né, mas que são questões de egoísmo e de orgulho, e que às vezes passa batido, e a gente não consegue verificar. Já há algum tempo, eu verifiquei uma questão assim, que comecei a me questionar, tá? Já há algum tempo que eu me questionado sobre isso. Às vezes você está conversando, tendo uma conversa, né, uma pessoa que pensa de uma forma diferente com você. Ela pensa de uma forma diferente sobre o assunto que você imaginar, porque, repito, nós somos individualidades, cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de vida, né? Então, nós vamos tendo várias experiências. Então, a interpretação é humana, ela é por isso também é falha, entendeu? Mas ela é humana, então você tem várias formas de pensar sobre a mesma questão. E aí, o que acontece? E aí eu cito aqui o que uma vez aconteceu comigo. Eu estava ao telefone conversando e chegou um assunto que eu e a outra pessoa não conseguimos bater, né? Batimos de frente. Estávamos pensando de forma diferente. E a pessoa do outro lado da linha, telefone, me disse uma coisa que mexeu comigo de uma forma, mas de uma forma que eu fiquei sem reação. Porque, na verdade, ela não foi um argumento em relação ao ponto de vista dessa pessoa, não foi isso, mas ela me cortou de uma forma assim, meio, tipo assim, olha, você não sabe o que você está falando, quem é você para falar sobre o assunto? Mais ou menos dessa forma. E aí, a ligação acabou, e aí, imediatamente eu senti uma dor física. Eu senti uma dor muito forte. Além da cabeça estar fervilhando, eu senti uma dor muito forte. E aí eu estava aqui em casa, aí o meu marido me olhou assim, eu falei, calma, eu tenho que refletir um pouco, porque senão não vai dar certo. Aí entrei, aí comecei, deixo
Já, claro, não é uma tendência minha, né? Eu acho que a espiritualidade estava do meu lado assim, aproveita para aprender alguma coisa, menina, vamos lá. Eu entrei e comecei a trabalhar aquilo. E aí eu comecei a me questionar. A dor que eu estava sentindo era porque a questão foi muito, assim, eu me senti, né, humilhada para a pessoa achar que eu estava, que eu não tinha condições de responder. Eu falei, mas eu tenho ou não tenho? O que está me incomodando mais? É o fato da forma como aquela pessoa falou comigo, né? De uma forma meio grosseira, ou foi o fato dela ter dito que eu não tenho condições de falar sobre o assunto? Ou foi o fato, ou será que não foi o meu orgulho, o meu egoísmo? Tipo assim, como assim? Então, é algo que nós temos que começar a analisar. Nós estamos vivendo num mundo atualmente, né, que a gente fala sobre muitas coisas, a gente conversa sobre muitas coisas. E, às vezes, nós entramos em discussões mais por questões de orgulho e ego do que outra coisa. Do que eu estou falando? E aí, uma outra ideia, né, uma outra ideia que eu venho pensando, venho refletindo, e, assim, com base num texto que eu li. Eu não sei o autor, né? E quem me conhece sabe que eu sou péssima para contar histórias, péssima para contar piadas. Eu não gravo, entendeu? Eu sou evangelizadora da mocidade. Então, é assim, quando eu tenho que falar de parábola, ou eu leio a parábola, ou eu conto do meu jeito, que para os jovens eles começam a rir, né? Porque a pessoa aqui tem um probleminha. Então, a história se resume da seguinte forma. A pessoa estava, não sei quem estava narrando, ela diz o seguinte, que nós temos sempre um porão, né? Um lugar fechado, onde a luz está muito fraquinha. Ou imagina não um porão, imagina um armário, uma dispensa, que é um lugar fechado e a luz é fraca. Prateleiras com os mantimentos. Você tem uma luz fraca ali. Quando você troca aquela lâmpada fraca para uma lâmpada com uma potência maior, ela ilumina mais. Então, as sujeirinhas que estavam lá no fundo da prateleira, no cantinho, elas passam a ser vistas. Você identifica a sujeira no local que antes para você não tinha. O que nós estamos passando é isso. A rede social permite, de uma certa forma, exatamente isso. Não é que a rede social é má, por favor, não. Na verdade, nós estamos passando por um momento em que a luz foi trocada. De uma luz fraquinha, passamos a uma luz mais forte. E com a luz mais forte, conseguimos ver coisas que não víamos antes. As pessoas se mostram mais. Na verdade, elas mostram o seu verdadeiro eu. Elas se colocam da forma como elas sempre pensaram. Mas que agora elas se sentem livres para expor. E aí, diante disso, a pessoa, nossa, mas está horrível. Mas você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que nós temos um ponto positivo. Porque quando a gente troca a luz, a gente consegue enxergar coisas que nós não enxergávamos em nós mesmos também. E aí a gente consegue modificar, a gente consegue observar de outra forma. Né? Olha a oportunidade que nós temos de aprender. Né? Então, quando as pessoas falam, o mundo está pior. Não, gente, o mundo não está pior. O mundo não está pior. Nós somos espíritas, então nós sabemos que o nosso espírito evolui. O espírito tem duas opções. Igual aquela história do açúcar. Vocês lembram que eu contei? Ou a gente modifica, ou a gente se modifica para melhorar, ou a gente permanece na mesma. Não tem outra opção. O espírito não volta. Hoje, vocês são a melhor versão de vocês mesmos. A Marcela, o espírito que hoje habita esse corpo e tem o nome de Marcela, na reencarnação passada, foi pior do que o de hoje, gente. Não tenho a menor dúvida. Eu agradeço que hoje eu estou melhorzinha, né?
Então, a gente está tendo essa oportunidade de verificar onde nosso egoísmo, onde nosso orgulho atua, né? E aí, como se diz, a gente tem que partir dessa ideia, né? Eu acho que a gente, quando vê o mundo, nós não podemos entrar numa tendência negativa, a gente tem que observar, e isso não uma vez me chamaram de poliana, para quem conhece a história sabe, né? Eu falei, não, isso aí é doutrina, é porque nós, por a nossa dor, olha o ego aí também de atuando, a nossa dor é tão forte que nos impede de enxergar as coisas que estão à nossa frente, né? E como não existe acaso, quando eu estava preparando o estudo de hoje, né, da palestra de hoje, eu ouvi um trecho do Divaldo e ele falando sobre um texto psicografado, né, por ele, um texto de Joana de Ângeles, do livro Atitudes Renovadas, que o título é A Ditadura do Ego. E aí é um outro ponto que nós temos que começar a refletir, né? Na verdade, o que acontece? Nós vivemos ainda numa sociedade em que se valoriza muito quem tem uma personalidade forte, né? Aquela pessoa destemida, aquela pessoa que fala o que pensa. Ele fala o que pensa, né? Não, eu sou sincero, doa quem doer. Né? Para mim, isso é sincericídio, né? Doa quem doer, tá sincericídio. Muitas pessoas são assim, né? E aí você entra como nós podemos, numa nuvem que ela reforça essas características, né? Você reforça nas redes sociais que você tem que ter, né? Isso é muito falado, né? Mas assim, você tem que ser feliz, né? Você tem que ter, você tem que mostrar, né? Né? Tem essa questão da imagem, do ter também. Mas também tem a questão do posicionamento. Você tem que se posicionar. Como assim? Você não vai se posicionar? Você não vai levantar numa hashtag dessas famosas? Como assim? Você tem que se posicionar. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque nós estamos entrando nessa ditadura do ego. Por quê? Porque como coletividade, o indivíduo nasceu, nós nascemos para vivermos em sociedade, né? Então, é normal que nós queiramos nos adaptarmos e sermos incluídos, nos sentirmos incluídos nessa sociedade. E aí, quando você vive uma sociedade que está efetivamente doente, porque os indivíduos que acompanham, que somos nós, estão doentes, você vê determinadas situações se repetindo e ganhando força. Como assim? Uma pessoa posta um exemplo banal, gente, isso é diário. A pessoa vai na rede social dela, no perfil dela, e posta uma coisa sobre política. Aí vem alguém que vai no perfil dessa pessoa, não foi a pessoa, foi no perfil dessa pessoa e fez um comentário contrário. E aí começa aquela discussão, aí entra uma terceira pessoa e começa a quarta pessoa, e aquilo ganha um vulto que você começa a falar, gente, quanto ódio, quanta raiva. Se fulaninho, se um amigo postou uma coisa que não te agradou, basta não curtir. Não precisa falar nada. Ah, mas você não vai se posicionar? Então, nós nos posicionamos sim, tal como nosso mestre. É isso que a gente tem que aprender. Nós temos um modelo, um guia maravilhoso, entendeu? Que é Jesus. Jesus não deixou uma palavra escrita. Mas o seu exemplo foi tão forte, que segue conosco até hoje. Sejamos nós exemplos. Nós temos que ser exemplos. Né?
Aí a oração, né? E eu estou falando que eu tenho a oração de São Francisco, tem aqui na minha escrivaninha, né? Onde houver discórdia, né? O que eu tenho que ser, né? Que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Nós temos que fazer essa mudança, né? Nós temos que, dentro de uma sociedade na qual nós estamos inseridos, nós temos que refletir sobre o nosso comportamento. Até que ponto nós não estamos dando asas a esse aumento de energia, né? Dessa psicosfera, né? E aí, lembrando sempre que quando um ambiente escuro, lembra aquela história da luz? No ambiente escuro, quando você acende uma velinha, a chama da vela, ela ilumina uma área muito maior. Para você fazer escuridão é necessário muito mais a ausência de luz, né? Em toda uma área, né? Quando falta luz na casa, você vai para aquela velinha, com uma velinha, você consegue andar pelos todos, segurando a velinha, claro, andando com a velinha, mas você consegue ter uma ideia de onde estão as coisas. Sejamos luz, sejamos essa pequena ponte de energia, né? Vamos cortar essa necessidade de expor. Até que ponto essa necessidade de expor a nossa visão de mundo não é um ato egoísta? Até que ponto não é orgulho? Se eu conheço uma pessoa que professa uma outra fé, mas vejo que ela é nossa, e ela não me pediu, opinião, ela não me pediu ideia, o que você acha, por que eu vou virar para ela? Não, então, é que existe a reencarnação, você tem que acreditar na reencarnação, entendeu? Você tem que acreditar na reencarnação, seu pai, na verdade, não morreu. Gente, por favor, nós temos que ser sensíveis ao outro. Qual é a ideia que nós temos da nossa doutrina? Né? Nós temos que superar o nosso ego, como diz Joana, né? Somente quando nós superarmos esse ego é que nós vamos encontrar a felicidade, né? E aí, diante dessa questão, por que comecei a trazer a questão da religião? A religião em relação a outras religiões, a tolerância a isso. Todos os caminhos vão dar a Deus, gente. Se você chama ele de outro nome, pô, é legal, não tem problema. É da fé, indivíduo, vamos respeitar, vamos deixar o nosso orgulho de lado. E por que eu falo isso? Eu sou espírita, então, assim, o que eu vejo, às vezes, né? E eu acho que todo mundo vê de uma certa forma. Como a doutrina espírita, ela nos ensina a raciocinar sobre as questões, né? É o nosso posicionamento. A gente vai dialogando, e porque só assim a gente consegue raciocinar e ter consciência do que ocorre, para a gente se modificar e modificar o mundo que nós queremos, né? A gente tem algumas pessoas que acabam se achando, como se diz, detentoras de um conhecimento que os outros não têm. Não, porque eu sei. Porque sabe? Porque eu li. Mas eu também li. Se calhar o outro não leu, mas tem um conhecimento tal e qual o seu, pelas experiências, porque é um espírito já evoluído, mais evoluído que você. Quem lhe dá esse direito? Nosso ego, o nosso egoísmo. Então, às vezes, a gente tem que colocar no patamar, e eu gosto muito de trabalhar isso, de falar isso, na verdade, de lembrar, né? Quando a gente fala no período de transição planetária, não são só os espíritas que vão evoluir, não, tá, gente? Não somos só nós que vamos para o mundo de regeneração, não. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. É o ateu, é o agnóstico, é o evangélico, é o católico, é o espírita. Todos nós. A espiritualidade vai atingir a todos. Então, nós temos que deixar de termos essa soberba dentro de nós. Eu sou espírita, eu sei que nós vamos passar por um período de transição planetária, eu tenho que evoluir, porque afinal eu tenho que fazer minha reforma. Gente, não! Isso é um ato egoísta. E nós temos esse problema porque
E eu vejo muitas vezes, já escutei várias vezes, né? Eu sou trabalhadora do SEAS, adoro, amo minha casa, né? Mas, e já escutei de outras casas, o pessoal, nossa, como assim? Fulano, né? Fulano está falando desse forma, como assim um espírita? Eu falei, porque é imperfeito, tal como eu sou e como você é. A gente cria, a gente gosta de criar, são patamares, né? Eu gosto de colocar assim, um grau elevado a pessoa, né? Porque ela é espírita, porque ela tem conhecimento. Não é bem assim, né? Somos todos filhos de Deus, estamos todos aqui para aprender. Caramba, gente, isso é muito bom. Somos todos irmãos nesse aprendizado, né? E aí, voltando à casa espírita, né? Que é algo que eu falo porque nós temos que ter atenção a isso conosco, e temos que ter essa atenção. Eu sou evangelizadora e eu estou como coordenadora, né? Porque estar como coordenação é transitório, não me pertence. Evangelizador, todos nós somos evangelizadores se formos olhar, né? Que através dos nossos exemplos, nós passamos a palavra adiante. Através dos nossos exemplos, nós passamos os conceitos doutrinários. Se você vive tentando, pelo menos, se adequar, né? Então, a gente tem essa questão. Quando você, imagina, você está como coordenadora, se eu deixar o meu ego, se eu deixar o meu orgulho e começar, não, ninguém mais sabe passar para os jovens a doutrina como eu passo. Ou se eu começar a falar, não, a forma como você, essa visão aí, olha, dá errado, não tem como fazer esse tipo de atividade com eles não vão gostar. Só eu sei como coordenar, só eu sei como evangelizar. Olha o egoísmo, né? Olha o orgulho, né? Quantas pessoas não estão aí para agregar? Então, nós espíritas, dentro da casa espírita, dentro das nossas atividades, nós também temos que olhar por isso. Até que ponto não optamos, não deixamos ou limitamos queridos irmãos e amigos que estão ali para trabalhar, porque pressupomos que nós sabemos mais do que os outros, né? Então, o orgulho também entra por esse lado, né? É algo que nós temos que olhar com muito cuidado, né? Voltar, como eu falei, identificar isso em nós, né? E uma vez identificando, tentar modificar, né? Então, a gente tem que continuar esse trabalho. Mas, como eu gosto de falar, a espiritualidade, ela é, assim, algo, ela nos ama de uma tal forma que ela não só aponta o que nós temos que fazer. Ela não só aponta, na verdade, ela não só aponta nossas falhas, né? Ela não só aponta assim, olha, você é um enfermo da alma, e onde estão as nossas enfermidades, né? Ela vai além, ela nos dá uma direção, né? E essa direção, vou socorrer novamente ao Evangelho, também no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, no qual o Espírito Pascoal, ele fala o seguinte, nas instruções aos espíritos. Aí eu vou me socorrer aqui, porque, como eu falei para vocês, né, eu não decoro, eu escrevo algumas partes, mas... Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Ou seja, nós temos que começar a identificar esse orgulho, temos que identificar essa vaidade, né, esse egoísmo, e a melhor forma de começarmos a trabalhar isso é através do amor ao próximo, da caridade. Porque a caridade vai nos despertando, né? E a caridade, num primeiro momento, o pessoal imagina logo uma caridade material, que por conta da pandemia, né, assim, algo tem que ser dito, foi essencial. E aí as pessoas falam, né, eu volto, as pessoas falam, a sociedade, o mundo está acabado. Gente, por favor, quantas pessoas se reuniram
para auxiliar materialmente aquelas pessoas que necessitavam durante a pandemia. E não foram pessoas ligadas a nenhuma religião, gente, a nenhuma fé. Pessoas, conhecidos, colegas, se reuniram e, não, olha só, vamos fazer a coleta aqui, vamos distribuir quentinha, vamos distribuir água. Água, gente, água. Né? Vamos distribuir alimentos, cestas básicas, o que nós podemos fazer? Esse movimento é muito grande, né? É o despertar da caridade, despertar da sensibilidade, né? Em relação ao outro, né? E aí a gente tem que continuar isso, nós vamos continuar, eu acredito que a gente continue, né? Mas é essa caridade, além da caridade material, existe uma outra caridade. Quando a gente encontra uma pessoa, aquele exemplo da rede social, que começa a falar ou postar coisas que mexem com você, que você não concorda, né? Não se movimente, não crie, não, para que bater de frente? Né? A humanidade ainda não reconhece os sentimentos nobres e gentis, entendeu? Como valores a serem perseguidos, né? a serem angariados, a serem trabalhados, exaltados. Né? Infelizmente, ainda trabalhamos isso, a sociedade ainda trabalha como fraqueza, mas não é. Né? É reconhecer que cada um tem o seu tempo. Às vezes não é nem questão de tempo, às vezes realmente são pensamentos distintos e acabou. Tem outras coisas que realmente você vê e fala, nossa, como assim? É uma questão de ausência de amor ao próximo, né? Então, nós temos que refletir sobre isso. E se aquele irmão ainda tem esse ato contrário às leis morais, às leis de Deus, a gente não precisa apontar o dedo. Vamos ser sensíveis, né? Vamos fazer uma prece, vamos orar. Se calhar, quando ele começar a falar de alguma forma, tenta desvirtuar, para que gerar? Nós não podemos esquecer da sintonia, né? A doutrina é tão linda, gente, que é tudo tão interligado. Nós geramos uma psicosfera, nós atuamos na psicosfera, né? Então, assim, para que eu vou fomentar, que eu vou crescer aquele sentimento de negatividade? Vamos ser essa luzinha, né? Vamos ser a luz, vamos mudar, vamos começar a atuar para essa mudança, né? E uma questão que, assim, que eu acho que a gente tem que levar sempre, né, conosco, e assim, eu falo que nós temos que levar conosco, porque eu levo comigo, né? Voltando à incitação de Emmanuel, que tenhamos coragem, para que nós tenhamos coragem para modificar, porque nós temos que modificar, nós é que temos que nos modificar, nós não temos que modificar o outro, né? Nós temos que nos modificar, né? Então, a coragem, né? E ele nos incitando a coragem, porque ela é necessária, eu acho que nós temos que nos lembrar também de uma coisa muito interessante, assim, linda, né? Quando a gente estuda a doutrina, a gente estuda os atributos da divindade, né? E tem um espetacular, e assim, especial, que para mim é espetacular. Para mim é uma coisa assim, os outros são os outros. Já pensou, nossa, mas que... Não mas esse para mim, que Deus é soberanamente justo e bom. A justiça e bondade andam lado a lado. Então, quando você começa a ter a sua coragem para andar, para caminhar na sua modificação, para reconhecer que você é um enfermo da alma, que você tem enfermidade, que você tem chagas a serem saradas, a serem resolvidas, questões a serem resolvidas, que você precisa desse caminho, a espiritualidade nos acolhe com um manto maravilhoso e ela nos impulsiona para frente, ela nos auxilia a permanecer na caminhada, na jornada, né? Então, é a justiça, ele está dando, você está justo, não, mas eu vou te dar um apoio, né? E isso, saber e ter plena consciência disso, nos conforta e nos motiva a continuar na jornada, né? Que é claro que é difícil. Difícil não. Uma vez me chamaram a atenção, falaram assim, não pode falar que é difícil, né? Não, porque é difícil, tem uma carga negativa, enfim. Aí eu falei, tá bom, então vamos dizer que é trabalhoso. É trabalhoso, é possível,
vai demorar o tempo que for necessário para cada um. Mas é trabalhoso. É trabalhoso. Mas nós não estamos sós, né? Nós temos a espiritualidade toda ao nosso redor, né? E para, assim, né, que nós tenhamos todo esse apoio, né? Eu vou ler um trechinho que eu, assim, da Jesus e Atualidade, tá? Pelo Espírito Joana de Ângeles, né? Psicografado por Divaldo, que ele fala sobre Jesus e coragem, né? Apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tem coragem de viver. E aí, finalizando, que é um trecho maior, mas esse trechinho do final ele fala, né? A Joana fala: age sempre ajudado pelo otimismo. O medo é inimigo atroz, que dizima vidas aos milhões. Então, que nós não tenhamos medo dessa mudança, que nós não tenhamos medo desse autoconhecimento, de buscarmos dentro de nós aquilo que nós precisamos mudar. Que tenhamos, sim, otimismo, reconhecendo que é uma grande oportunidade, né? Estarmos reencarnados, né? Uma oportunidade de termos esse acesso à doutrina, dessa instrução, uma oportunidade de nos modificarmos, de nos melhorarmos, né? Então, que tenhamos sempre a nossa busca, né? Mas sempre com, como eu gosto, né? E quem me conhece sabe, né? Um sorriso, né? Deus é amor, Jesus veio por amor a nós. Então, que nós possamos retribuir esse amor, né? Nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, né? Rumo ao nosso progresso moral. Tá bom? Selminha, fechei. Ótimo. Poxa vida, que